Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Eu e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDI-CT propõe, um link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade. A Shirley Marciano, ela está neste momento cuidando da redação de uma nova programação aqui do SINDI-CT, que é o Jornal do SINDI-CT. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. É sim, Paulinho, a gente está fazendo já confeccionando o novo jornal, que deve sair daqui mais ou menos uns 15 dias, ou menos. E ele vai trazer informações sobre a Comissão da Verdade, que é até um assunto que a gente vai tratar hoje aqui. Vai falar sobre uma história da Índia. Mas por que história da Índia? Por quê? Porque alguns anos atrás, na década de 60, o então diretor Fernando Mendonça, ele trouxe 26 famílias de indianos aqui para o Brasil. Poxa! Então... Com qual objetivo? Porque a gente não tinha nada aqui no Brasil em termos de programa espacial brasileiro, né? Era zero. E a Índia, ela estava começando, e o Dr. Fernando Mendonça, ele tinha amizade com a pessoa que era o principal lá na Índia, que estava fazendo o programa espacial indiano. Então, como a Índia ela tinha uma parceria com os Estados Unidos e com a Inglaterra, aí o Fernando Mendonça pegou esse pessoal que estava estudando o doutorado nessa área, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, e fez umas conversas e trouxe o pessoal para cá, né? A ideia inicial era trazer e ficar apenas 2 anos, mas acabou que ficou mais dois, e hoje já está na 3ª geração de indianos no Brasil, trabalhando no INPE. E também em São José dos Campos. Agora, uma das perguntas, eu acredito que você vai fazer, é como é que a Índia chegou a Marte gastando menos que um filme de Hollywood, o Shirley? Olha, Paulinho, ali eu não posso dizer com toda certeza, né? Que deve ter outras coisas além do que eu vou dizer. Mas ali a mão de obra é mais barata. É a mesma coisa da China. Porque na Índia, lá tem muita discrepância social. Gente muito rica e pessoas muito pobres. Aqui no Brasil também tem isso. Mas lá é mais... A disparidade é maior. Lá é maior. Lá você vê assim, um desenvolvimento muito grande nas capitais, próximo às capitais. E você vê outros estados assim, à míngua mesmo, com problemas que não tem assim, tipo, não tem nem banheiro. Não tem o sanitário dentro de casa. Não tem. Quer dizer, é como... Nem dentro, nem fora. Em alguns estados brasileiros... É no matinho mesmo. Ainda. No buraco. E de repente eles tentam, num programa espacial, o da Índia, por exemplo, ele conseguiu, já na primeira tentativa, o que os outros países tentam há anos, Shirley. Então... que foi enviar uma missão operacional para Marte. Nesse contraste de riqueza e miséria absoluta, riqueza absoluta e miséria absoluta, como é que se conseguiu o denominador comum para ser um sucesso a missão espacial? Olha, os indianos, eles têm um contexto histórico que faz com que eles se desenvolvam, eles tivessem se desenvolvido mais. Primeiro que assim, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, e mais ou menos em 1947, após a guerra mesmo, 1947, eles tiveram a independência da Inglaterra.
né? Então, dali eles começaram a se fortalecer. Em 1991, eles fizeram uma reforma política lá, que é o que a gente está querendo aqui. Opa! Em 1991 fizeram uma reforma política lá, aí alavancou tudo, começou a desenvolver, e hoje eles realmente são uma potência. Outro fator importante que não pode deixar de lado, por que eles desenvolveram tecnologia? Porque eles têm uma briga muito grande com o Paquistão. Porque nessa época, em 1947, quando eles conseguiram a independência da Inglaterra, aquele território onde fica hoje a Índia e o Paquistão foi dividido. Então fica um lado o Paquistão... Na região da Caxemira. Isso. O Paquistão e a Índia. E até hoje eles brigam. Até, você vai lembrar, em 1998, 99, eles tiveram mais uma das brigas deles por causa dessa região, a Caxemira. Exato. Então agora, eles brigam muito. Ela é tão importante assim, essa região? Deve ter o quê? Ouro, titânio? Olha, não sei bem ao certo, mas essa briga deles é antiga. O Paquistão é uma área muçulmana. E a Índia é uma área pessoal hindu, né? A maioria. Tem também muçulmano, 10% muçulmano. Então a briga também é religiosa. Então eles têm aquelas brigas constantes ali. A religião faz com que o negócio fique mais forte ainda ali, de questão de desentendimento. Agora, isso tudo, Shirley... Então, mas só para completar a ideia, Paulinho, então, por conta dessas disputas, aí eles ficam com briguinhas fazendo guerra. Então, quando você faz guerra, você tem que produzir os seus materiais para a guerra, né? Então, aí eles desenvolveram mais tecnologia em função da guerra. Quer dizer, foi obrigado a desenvolver. Agora, o satélite parece que pesa só 15 quilos. Questão de orçamento, conseguiram colocar uma coisa leve no espaço. Questão de valores, 4,5 bilhões de rúpias, cerca de 178 milhões de reais. Quer dizer, bem abaixo dos padrões internacionais. Mas isso o que é? É vontade política, força política, força mental dos cientistas indianos? Qual o diferencial disso aí? Você pegar, não tem assim, os indianos são mais inteligentes, os americanos são mais inteligentes. Não tem isso. Na verdade, tem que ter vontade política de, a partir da molecada lá eu vejo aqui, pelas pesquisas que eu faço na internet, muito novinho, eles já estão aprendendo engenharia. O governo já está mandando eles para fora do país para aprender. Tanto é que esses indianos, na década de 60, eles foram mandados porque como era colônia, né, eles têm um certo privilégio na Inglaterra. Então, mandava eles para a Inglaterra para aprender, mandava para os Estados Unidos para aprender, para voltar e repassar para os outros o conhecimento. Então, eles tinham uma vontade de desenvolver tecnologia no país, e desenvolveu. Hoje, a Índia, ela é a segunda maior economia do mundo. Mas também aliás, terceira. É a terceira, né? É a terceira. Tem a China Estados aí. Unidos, China e a Índia. Bom, e aí... Brasil é o sétimo. Então, o Brasil não está tão longe dessa economia toda aí, não. Mas, o Shirley... Poderia estar melhor, né? Poderia estar melhor o país, né? Mas eu acho que vai dar. Com pré-sal, a gente consegue Vamos chegar recuperar lá, alguma coisa. Agora, Shirley... a edição de dezembro do CINDCT, do Jornal do CINDCT, vai mostrar, então, vai fazer um confronto com o satélite brasileiro, com os cientistas brasileiros em relação à China? Não, um confronto entre... Uma amostragem. Entre projetos? Exato. Na verdade, nós somos parceiros, né? Nós somos parceiros da China há muitos anos. Infelizmente... ainda a gente está fazendo a metade do satélite Cibers, que é um outro ponto a ser questionado. Por que depois de tantos anos, ainda o Brasil ele não aprendeu a fazer 100% do satélite? Diz que é bom ter uma parceria com a China. É bom, mas a gente precisa saber a fazer. Não adianta você ter um amigo lá, um excelente amigo, mas você é amigo dele só porque você depende ainda do que ele sabe. Você vai poder fazer a prova. Por exemplo, você tem um amigo lá que é o parceiro seu de escola e você sabe que ele sabe metade do que você sabe, mas ele sabe 100% e você sabe 50%. Agora, o Shirley... Até onde vai, né? Exatamente. Então, já volta então a especulação espacial e a guerra espacial, aí, a guerra de inteligência. O satélite, o Mangalyaan,
parece que é esse o nome, já está lá e já está enviando imagens para cá. A sonda americana, a Maven, né, que chegou a Marte, ela custou 10 vezes mais do que a Mengayang. E o Cibers, já é o Cibers 3, não consegui. Como é que está a questão do Cibers? Vai ser lançado no dia 9 de dezembro. Ou 3? Não, 4. Ou 4? Não, é equivalente ao 4. É equivalente ao 4, né? Então, em relação a custo, o Brasil, fazendo em parceria com a China, né, que é um satélite sino-brasileiro, vai lançar o Cibers 3, que é equivalente ao 4, e a questão de custo disso aí, em relação à Índia e em relação também aos Estados Unidos. Então, é como eu estava te dizendo, Paulinho, porque lá eles têm a mão de obra mais barata. Aqui não tem mão de obra muito barata. Por exemplo, um cientista aqui ganha 30 mil reais. Lá ele custa o quê? 10 mil reais? Seria isso ou não? Tem isso. E também, quando você adquire já uma habilidade de fazer um determinado projeto, o custo é sempre menor, né? Porque daí você já tem todos... digamos, para a gente importar coisas, sai muito mais caro do que se a gente já soubesse fabricar. Se as nossas indústrias elas fabricassem nossos próprios materiais. Acontece que a maioria das coisas a gente importa. A gente importa os dispositivos. Além de não saber montar 100% do satélite, muitas partes do satélite a gente importa. Então, isso aí acaba gerando um custo maior. Então, se a gente soubesse fazer os dispositivos todos, sairia num custo menor. Mas é lógico que tem várias outras coisas que envolvem o custo de um satélite. Mas a Índia e a China, eles estão muito além da gente, sinceramente. Muito além. Está muito além. Tá muito além. Agora, lá na Índia, tem cientista brasileiro? Tem. Sempre tem. Trabalhando no mesmo projeto. Lá com eles lá. Esse Mengayá, essa... Esse eu já não sei. Eu não sei se tem parceria. A gente tem muita parceria com a Índia. Mas eu não sei se tem gente lá na Índia nesse projeto. Sinceramente, não sei. Essa sonda, esse para satélite, o Cibers, obviamente, tem, né? No Cibers tem, não é? Esse da Índia tá equipado com um instrumento que vai tentar medir o metano na atmosfera, que é um dos tópicos mais quentes na pesquisa em Marte no momento. O Cibers 3 ou 4, ele vai fazer o quê? Só fotografar ou é a questão climática? Ele faz fotografia geral da Amazônia, ele faz... tudo que temos hoje em termos de visualização da Terra, ele faz. Ele faz fotos da Terra. Então ele tem para isso que ele serve. Aliás, a máquina fotográfica foi desenvolvida em São José dos Campos. Foi. Você vai... Não em São José dos Campos. No Brasil. Na verdade, foi desenvolvido no Rio Grande do Sul, só que o projeto foi feito aqui no INPE. O projeto é aqui, São José. A indústria do Rio Grande do Sul. Quer dizer, a indústria do Rio Grande do Sul, mas o projeto é desenvolvido aqui em São José dos Campos. Isso. Muito bem. Então, na próxima edição do jornal como é o nome do jornal? Clique Jornal. Não pode ser o do CINDCT? O CINDCT. É Jornal do CINDCT. Não pode colocar o foguetinho? Seria, né? Saiu o foguetinho, né? Não, então. Não pode, né? Agora já não dá mais para mudar, né? Mas vamos apelidar, então, o foguetinho. Já tem a rapidinha, né? Fica muito hino, né? Exatamente. Olha, tem a rapidinha. Então, agora a Shirley está preparando o foguetinho. Aí vai parecer coisa de Petralha, né? Que tem Toquinho, Carlinhos. Sai para lá. Olha, daqui a pouco, Shirley, a gente vai continuar nesse bate-papo, mas vamos falar sobre a Comissão Nacional da Verdade, que é o nome da comissão brasileira que tem por objetivo investigar as violações dos direitos humanos consideradas graves e ocorridas entre 1946 e 1968 aqui no Brasil por agentes de Estado. Daqui a pouco a socióloga a Amanda Menconi, ela vai mostrar o que é que o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos já conseguiu em relação a avanços numa reparação
na Comissão Nacional da Verdade. Um instante só, o Clique Jornal volta daqui a alguns segundinhos, né, alguns minutinhos aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E vamos dando prosseguimento aqui no jornal da Rádio CT, falando da Comissão Nacional da Verdade. Ô Shirley, essa Comissão Nacional da Verdade teve inclusive o envolvimento do caso JK, do Juscelino Kubitschek, Justiça Federal, que extinguiu a ação movida pela Comissão da Verdade da Câmara. A Comissão da Verdade, na realidade, ela é uma reparação de quem com quem? Então, Paulinho, a Comissão Nacional da Verdade, que ela se estende também para estadual, municipal, tanto que tem a Comissão da Verdade aqui em São José dos Campos, e tem até do Sindicato Metalúrgico, tem duas aqui, né? Uhum. Que aqui é uma região militar, né? Então, teve muitas coisas que aconteceram aqui que o pessoal busca apurar. Então, ela, na verdade, ela não tem objetivo punitivo, então ninguém vai preso, mesmo que alguém chegue lá, que conte que mataram um parente e tudo mais, e consiga dar nome aos bois, essa pessoa não vai ser punida de imediato. Na verdade, não tem esse objetivo. Quer dizer, não tem ação punitiva, mesmo descobrindo se o cara matou, roubou, estuprou, encarcerou. Não, o objetivo é levantar a verdade. Se no futuro eles decidirem que vai punir essas pessoas, é uma situação. Mas a Comissão da Verdade, ela não tem esse objetivo, essa motivação. Agora, para você ter uma ideia, um juiz federal, o Dr. João Luiz de Souza, da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, ele extinguiu o mandato de segurança impetrado pela Comissão da Verdade da Câmara dos Vereadores de São Paulo, lá tem um nome, Vladimir Herzog, contra a Comissão Nacional da Verdade Nacional, numa decisão que é do último dia que foi notificada. É o seguinte, no mandato de segurança, a Comissão de São Paulo, a Vladimir Herzog, que foi presidida pelos vereadores paulistanos, dizia o seguinte, que a Comissão Nacional da Verdade
não poderia emitir o seu relatório final sem analisar o relatório da comissão paulistana que apontava que o ex-presidente JK ele tinha sido assassinado. Está havendo conflito de informações, conflito entre uma comissão e outra? Então, faz sentido que um queira saber o que o outro levantou. Porque, obviamente, que as coisas estão entrelaçadas, né, Paulinho? Porque, por exemplo, uma pessoa que atuou aqui em São José dos Campos, com certeza ela recebeu ordens de pessoas que, não, de repente, não era de São José dos Campos, era do estado de São Paulo, um nível estadual de militar, federal. Então, na verdade, as coisas se entrelaçam. Então, muitas vezes, eles não querem, por exemplo, que divulgue uma parte, porque uma outra parte uma parte que pode atacar a imagem de uma pessoa, a outra pode absolver, né? Então, por isso, talvez, eu estou interpretando aqui, que eles não queiram que seja publicado de forma parcial o que é tirado na Comissão da Verdade. Agora, um detalhe, essa Comissão da Verdade não é mais politizada, mais para quem teve em sindicato? Porque no caso do presidente Juscelino Kubitschek, que houve aquele lá, se ele foi assassinado ou não, a Comissão Nacional da Verdade, ela apresentou em Brasília um relatório preliminar de pesquisa sobre a investigação que conduzia sobre o caso JK. Nele, Shirley, a conclusão final da Comissão Nacional da Verdade sobre esse caso é de que o presidente Juscelino Kubitschek foi vítima de um acidente de trânsito. Acontece que nesse acidente onde foi vitimado aqui na rodovia Presidente Dutra, né? Isso mesmo. O presidente Juscelino Kubitschek, também o motorista morreu, que era o Geraldo Ribeiro. E daí, faz-se justiça e reparação apenas ao ex-presidente e ninguém fala do Geraldo, que era o motorista que também morreu no acidente? Não é um negócio complicado? Então, mas é que são dois tratamentos. Na verdade, uma pessoa pode ter tido uma morte incentivada por questões políticas e a outra foi consequência disso, né? Então, o chamado laranja. Um tratamento. Estava no lugar errado, na hora errada. Digamos que acho que tem que ser punido se foi um acidente provocado pelas duas mortes, né? A pessoa tem que ser punida pelas duas mortes. Mas é lógico que o tratamento de uma e de outra é diferente do ponto de vista de entendimento e não da punição de quem provocou a morte, no caso, ao meu ver. Bom, daí eu citei aqui para você Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo e Comissão Nacional da Verdade em Brasília. Mas tem também, Shirley, a Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aonde lá no seu relatório dizia que a ditadura brasileira foi uma das mais longas do continente latino-americano, um golpe de Estado que teve à frente os militares, com apoio de setores civis, instaurou um governo autoritário. Aí é uma outra comissão, e como é que vai a comissão da Assembleia Legislativa, com a comissão da Câmara de São Paulo, mais a Comissão Nacional da Verdade, mais a comissão da Câmara de São José e mais a comissão dos sindicatos metalúrgicos? Então, o ideal é que sejam abertas aonde puder as comissões, né? Porque isso ajuda na investigação. Porque você traz as pessoas que estão mais próximas de onde aconteceu, ela tem mais facilidade de adquirir as informações. Aqui, por exemplo, se a Assembleia Legislativa, ela tem o seu papel fundamental, que ela pode incluir diversas cidades no processo de apuração, né? De depoimentos e tudo mais. Aqui em São José dos Campos, eles tratam de uma maneira especial o que aconteceu aqui. Tanto é que até saiu hoje no jornal, você pegar o Jornal Vale, dá uma olhadinha aí, Paulinho, saiu a informação lá sobre a questão das perseguições que aconteceram no ITA. Então, quem vai tratar de uma maneira tão especial as questões nossos locais se não fosse uma Comissão da Verdade aqui em São José dos Campos? Então, a gente teve um tratamento especial porque São José tem o CTA, né, que é uma área militar. Então, eu acho importante, quanto mais comissões, certamente é melhor, as pessoas têm uma facilidade maior de acessar e de buscar depoimentos, a pessoa fica mais à vontade também e segura de fazer os relatos, né, porque tem isso também, né? Agora,
eu me refiro também, Shirley, a nomes, que nem a de São Paulo, da Câmara é a Vladimir Herzog, a da Assembleia Legislativa é a Rubens Paiva, a da Câmara de São José é o nome de um reitor do ITA. Isso, eu até esqueci o nome dele. Ele foi reitor e parece que esse reitor, o reitor do ITA aqui de São José dos Campos, ele ajudava os sindicalistas aqui em São José, dava apoio, dava orientação, e por isso esse reitor do ITA também depois ele foi perseguido pelo regime militar e desta feita agora leva o nome aqui de São José. Então, na verdade, sabe por que ele foi homenageado? Ele foi homenageado porque depois de muitos anos, ele reconheceu que alguns estudantes que na época da ditadura foram afastados, ele chamou esse pessoal e fez uma diplomação simbólica. Então, por isso que deram o nome à Comissão da Verdade de São José dos Campos, usaram o nome dele. É o Gartenkraut? Isso, eu estava procurando. Michel Gartenkraut. Então, qual foi o papel dele? Ele reconheceu... Isso. Então, São José, vamos lá, São José é Gartenkraut, Michel Gartenkraut. A da Câmara de Vereadores de São Paulo Rubens Paiva. Não, Rubens Paiva é da Assembleia. Da Assembleia Vladimir Herzog. Vladimir Herzog. É lá Vladimir Herzog. Quer dizer, cada um são homenageados como a busca da verdade. Vladimir Herzog na Câmara de São Paulo. O Vladimir Herzog, ele foi um jornalista, era um jornalista na época, foi perseguido na ditadura. Comprovadamente e recentemente comprovado que ele foi enforcado. Na época, eles disseram que ele suicidou. Né? A gente tem a foto dele lá enforcado. Em pé, né? A do Vladimir Herzog é a única... tem aquela foto dele lá. Em pé. Em pé porque se você analisar a cinta passada no pescoço do jornalista Vladimir Herzog, na grade da cela, a foto mostra ele de joelhos. Quer dizer, para ele estar de joelho, porque ele foi enforcado em pé. Quer dizer, foi a pior aberração fotográfica e a informação de um suicídio. A pessoa suicidou-se em pé. Então. Você viu a foto? Eu vi, já vi a foto. Pode ver que ele está meio virado daquele jeito, viu, Shirley? Então, mas é isso mesmo. Mas assim, o que acontecia naquela época, né? As pessoas, elas costumavam, tudo que elas falavam, eu deixava nos relatos lá, era aceito como verdade, né? Então, muitas coisas óbvias, né? A gente sempre soube que o Vladimir Herzog foi assassinado, né? Como tantos outros companheiros, né? Então, a gente sempre soube disso. Acontece que nós não tínhamos uma comissão da verdade, né? Tardiamente a gente criou, a presidenta Dilma, ela criou a Comissão da Verdade, e aí foram surgindo as comprovações, né, de que ele teria sido assassinado junto a outros tantos mais aí que foram assassinados também. Então, no caso da nossa Comissão da Verdade de São José dos Campos, né, foi justamente assim, na época da ditadura, diversos estudantes eles foram afastados por participarem de movimentos de esquerda, muitos deles sequer participaram, na verdade, eles iam só afastando, né? Não precisava ter prova de nada, simplesmente eram perseguidos. E aí, depois de muitos anos, ele reconheceu, ele chamou as pessoas que foram afastadas e reconheceu que eles não deveriam ter sido afastados e aí deu uma diplomação simbólica para eles. Até o Raimundo Pereira, também. Ele que é um parceiro nosso aqui, jornalista. Ele foi uma das pessoas que foi perseguida naquela época e teve a diplomação feita aqui em São José dos Campos. Nesse caso, em memória, Ana? Isso, isso mesmo. Bom, a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada pelo governo federal para apurar os crimes e violações dos direitos ocorridos no país durante a ditadura de 64 até 85, incluiu em seu relatório final casos também, Shirley, de perseguições políticas a professores, alunos, aos funcionários do ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica aqui de São José dos Campos, e um documento que foi apresentado em dezembro pela presidente Dilma, detalhou o relatório ainda que são mantidos sob sigilo. Agora,
esta é a Comissão da Verdade, e já a Amanda Menconi, ela que é socióloga e é do Sindicato dos Metalúrgicos, para poder mostrar como é que os metalúrgicos foram incluídos nesta Comissão da Verdade aqui da cidade de São José dos Campos. O Clique Jornal volta já aqui na Rádio CT, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, e por falar em Comissão da Verdade, a socióloga Amanda Menconi, ela é ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos e está na Comissão da Verdade. Amanda, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí, né, que estão prestigiando o programa aqui. Ô, Amanda, socióloga, você é de qual universidade que você fez? Eu sou da Unicamp, né? E você mora lá também, não é? Agora eu mudei pra cá, pra São José, que eu tô trabalhando aqui, tô terminando o mestrado lá, mas tô trabalhando aqui. Então eu mudei fazendo pra São mestrado José. Lá. Tanto que era pra eu ter chegado mais cedo, mas me perdi, que eu tô conhecendo a cidade ainda. Não pegou carona com o Barrichello, não, né? Não. Porque sempre quando pega carona, chega atrasado. Ô, Amanda, tão nova e com uma missão tão importante que é a Comissão da Verdade. É preciso muito estudo e muita experiência para cuidar da reparação ao trabalhador? Com certeza, tem que ter um esforço muito grande e uma dedicação muito grande também, porque, enfim, né, eu tenho 25 anos, quando eu nasci a ditadura militar já tinha acabado, né? Então eu fico pensando, né, como que é, né, tão jovem, cuidar de uma responsabilidade dessas, né? Só que é interessante, porque meu trabalho é traduzir todo esse capital cultural, toda essa vivência política dos metalúrgicos aqui de São José numa linguagem acadêmica para ser destinada para a Comissão da Verdade, né? Então eu aprendi a fazer isso, mas eu não tive essa vivência que eles tiveram. Então eu até brinco que nesse trabalho eu estou mais aprendendo assim do que qualquer outra coisa, porque as histórias de vida são realmente muito interessantes. Quer dizer, você não sentiu a ferpa na unha, como diz o pessoal, mas sabe que dói, né? Sim, e o que é mais interessante, porque além de socióloga e estar trabalhando agora para a Comissão da Verdade, eu também sou uma militante política, né? Também sou ativista, estava nas ruas em junho do ano passado, lutando por um transporte justo. E a gente vê, né, nas mobilizações, eu vejo coisas muito parecidas com o que eles me contam nos depoimentos, né? Então parece que será que a ditadura militar acabou mesmo? Porque a polícia continua militarizada. Naquela oportunidade que eu estava na outra rádio com você, né? Um ouvinte telefonou e falou sobre a questão da desmilitarização da polícia, né? Exato. E eu achei muito interessante, porque eu sinto essa repressão de alguma forma também. Ainda hoje. Ô, Amanda, aquela manifestação de junho,
do ano passado, quando o povo foi para a rua, os governantes conseguiram enxergar que o povo que estava lá era socióloga, professor, advogado, operário. Era um povo diferente, um povo mais exigente? Eu acho que em junho tinha de tudo, sabe? Tinha de tudo. Eu lembro até de um cartaz, eu estava em Campinas em junho, né? E tinha uma moça que escreveu assim, é tanta coisa errada que nem cabe nesse cartaz. Poxa. Eu acho que era o cartaz que traduzia melhor, porque cada um foi pra rua com uma indignação diferente. Então tinha de tudo. Agora, é lógico que muitas vezes a mídia cumpre um papel muito nocivo, diferente dessa rádio, que abre um espaço para a gente poder discutir as verdades e poder tratar mesmo do que toca a vida real do trabalhador, né? Tá na hora você como socióloga, tá na hora da regulação da mídia? Sim, com certeza. Porque, passou da hora. Já passou, porque o discurso, né, colocado mas se regular a mídia é censura. Porque na ditadura militar tinha censura. E os trabalhadores me contam do problema que era a censura. Mas hoje a mídia está dominada pelo grande capital. Então é só as ideias dos grandes empresários que financiam as grandes mídias, que têm todo esse dinheiro, que pode, de fato, divulgar alguma ideia. No Rio de Janeiro, por exemplo, a televisão é do Globo, o jornal é do Globo, a revista é do Globo. Então, é uma única ideia que é passada para a população. Interessante. A regulamentação é uma democratização. Lá tem a Rádio Globo, a TV Globo, o Jornal Globo, e tem a revista também, que é da Globo. Passa a mesma ideia, né? E na Unicamp, na universidade que eu vim, tem uma rádio livre lá, né, que chama Rádio Muda. E eles têm Rádio Muda, chama. Olha. E eles têm uma briga muito grande, porque é uma rádio assim que só pega em Barão Geraldo, que é esse distrito, né, de Campinas, onde fica a Unicamp. E tem um menino vai lá e faz um programa de viola caipira, daí o senhorzinho lá do bairro escuta. Daí outra menina vai lá e discute política, outra lê poesia. É uma rádio livre. E ela não vai interferir a frequência dos aviões, nada. É uma rádio super pequena. Mas ela é clandestina. Então a Polícia Federal entrou lá e roubou os equipamentos que eles custaram tanto para comprar. Então, regulamentar a mídia e democratizar. Roubaram, porque eles estão... na legislação eles estão errados, mas se a gente for parar para pensar, né, essa legislação está beneficiando quem? Né? Toda a legislação está errada. A Constituição ela não está regulamentada. Então, por exemplo, tem deputados, tem políticos de toda sorte aí com rádios, com TV, que também tá irregular. Mas né, a Polícia Federal vai lá fechar? Não vai, né? Então, no caso, o que está errado e o que está certo, então? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Pois né? Agora, no caso da Rádio Muda, a polícia agiu dentro da lei, porque não pode. Sim. Agora, a mesma polícia não age dentro da lei para ver os abusos das grandes emissoras. Sim, para os poderosos, né, que financiam, inclusive, né, as eleições, financiam os partidos eleitorais aí, os olhos estão fechados, né, a justiça é cega, né, para esses. Socióloga Amanda Menconi, o Sindicato dos Metalúrgicos tem a Comissão da Verdade. Tem nome essa comissão? A gente chama de Comissão da Verdade dos Metalúrgicos mesmo. Não demos um nome de alguma figura, assim, porque são mais de 300 anistiados. Se a gente fosse escolher o nome de um desses 300 para poder colocar na comissão, ia dar briga, né? Todos são igualmente importantes. Ciumeira, né? Então, Sindicato dos Metalúrgicos é Comissão da Verdade dos Metalúrgicos. Dos Metalúrgicos. Porque é uma iniciativa do sindicato, mas essa comissão, como o salário dos pesquisadores é pago pelos metalúrgicos de São José, né? Que financiam a Agora, e como é que se pesquisa isso aí? Por exemplo, na Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo tem a Comissão Vladimir Herzog, a da Assembleia tem Rubens Paiva, a de São José dos Campos tem Michel Gartenkraut, né? Que era reitor do ITA. E como é que você consegue buscar informação ou trocar informação com essas outras entidades? A gente, primeiro que a maioria delas tem algum blog ou alguma coisa no Facebook que a gente está sempre ligado nas notícias, né? Hoje em dia as coisas estão super virtuais, né? Então a gente está ligado no que está acontecendo. Uma outra instância que a gente tem são as reuniões da Comissão Nacional da Verdade, porque a Comissão Nacional da Verdade ela é dividida em vários GTs, né? Que são os grupos de trabalho. E a Comissão da Verdade dos Metalúrgicos, que eu participo, faz parte do GT de repressão ao movimento operário. Então, uma vez por mês, tem reuniões na sede de algum sindicato que vai representantes de todas essas comissões locais para a gente poder discutir, ver o que é que cada um está fazendo, como é que está caminhando. Às vezes a gente tem alguma ideia, nossa, olha, essa comissão fez uma coisa legal, a gente podia reproduzir também. E para socializar também os subsídios dos nossos relatórios, né? Eu trouxe até aqui para
para você dar uma olhada, né? Qual o nosso relatório que a gente encaminhou para a Comissão Nacional da Verdade. Poxa, esse já é o relatório do Sindicato dos Metalúrgicos. Isso. O ouvinte, o internauta espalhado pelo Brasil, eu vou dizer o seguinte, é um dicionário. Quantas páginas tem aqui? Mais ou menos... Aí deve ter umas 200, 300 páginas, 200 porque esse está 300. completo, porque além do relatório, ele tem também todos os documentos que a gente utilizou para confeccionar esse relatório. Tem muitos documentos que ficaram de fora. Eu trouxe até aqui também mais alguns, né? Que aqui é só documento que a gente levantou. É um trabalho científico. Sim. Aqui. Trabalho de pesquisa histórica, né? E reparação, né, da memória. Por exemplo, a da Câmara de São José dos Campos tem os trabalhos das comissões que foram divididos em 7 eixos principais, que é Edo de 64 no Ita, na cidade, 75 e assim vai. Como é dividido esse aqui? Esse aqui, a gente atua num eixo específico, é um eixo só, que é a repressão ao movimento operário. A da Câmara, ela trouxe também, né, a repressão ao movimento estudantil, teve uma audiência também com os estudantes do ITA, que foi super interessante. Mas a nossa, dos metalúrgicos, a gente está direcionando os esforços para a repressão ao movimento operário. Então, a gente está dentro de um GT da Comissão Nacional, que é o GT 13. Grupo de Trabalho 13. Porque tem mais 12 antes do seu, com outro tipo, GT1, GT2. Isso, tem vários muito interessantes, que as pessoas até não conhecem, assim, né? Tem um GT, por exemplo, que é sobre relações agrárias. Então, vamos falar, por exemplo, dos indígenas, dos camponeses que foram perseguidos pela ditadura. Muitos foram dizimados e essas mortes nem entram no cálculo de mortes da ditadura. Tá perdido. Então, falam assim, a ditadura militar brasileira foi branda, não foi que nem no Chile, que matou mais. O que é mentira, porque o número de indígenas mortos, camponeses mortos, ribeirinhos mortos, quilombolas, não entra. E esses dias foi o dia da consciência negra, então é importante relembrar isso também. Quer dizer, no Chile, pelo menos, catalogaram quem eles mataram. No Brasil, foi perdido pelo tempo. E no Chile e na Argentina, a Comissão da Verdade começou logo que acabou a ditadura militar, né? Ditadura civil-militar, que a gente chama, né? Depois eu explico por que desse conceito. Amanda, esse relatório aqui, SNI, Serviço Nacional de Informações, Movimento Político e Sindical. E aqui... Esse é o que a gente entregou para a comissão, né? E esse é especificamente sobre documentos que a gente levantou do SNI, né? Tem vários arquivos que estão abertos hoje em dia. Muitos não estão, muitos ainda estão fechados, que é um problema. Interessante. Bom, e o Exército, por exemplo, abriu? Não abriu? Não abriu. A gente queria muito ter acesso aos arquivos aqui do CTA, que a gente imagina que deva ter, né? Porque sempre tem um arquivo, né? Só que essas informações não chegam até a gente. Não pode ter sido queimado esses arquivos? Com certeza muita coisa foi queimada, só que até com as coisas que não foram queimadas, a gente está conseguindo tirar bastante informação. Se com aquilo que não foi queimado, a gente conseguiu descobrir todo o esquema, né, do empresariado financiando a ditadura militar e reprimindo os trabalhadores, imagino que a gente não poderia descobrir com aquilo que foi queimado, né? Então, deve ter muita coisa que certamente eles queimaram, mas não queimaram as testemunhas, né? Então, muita gente viu. Então, acho que a Comissão da Verdade acaba tendo esse papel assim, mais de ouvir os depoimentos e tal, do que propriamente aquela coisa de ter comprovação documental, né? Então, eu acredito que as pessoas elas podem e devem, né, cooperar e contar a sua história, as pessoas que viveram naquela época, né? Até faço um chamado aí, se tiver algum metalúrgico ouvindo, alguma pessoa que se interessa pelo tema e que militou aqui em São José dos Campos, que estava na luta dos operários ou na luta dos estudantes, quiser vir procurar a gente no Sindicato dos Metalúrgicos, só chegar, a gente combina um horário, quiser dar um depoimento. Inclusive, quem está ouvindo a gente é o pessoal do INPE, do CTA, sim, é o pessoal do ITA. Então, é interessante o pessoal procurar mesmo. E não tem qualquer tipo de represália, que, na verdade, não tem esse aspecto de punição, né? Então, essa é uma grande questão, né? Na verdade, você apontou duas questões que eu queria comentar. A primeira é sobre esse negócio da tal da prova histórica, né? Que é uma polêmica na historiografia, né? O que é a prova, o que é a verdade? Sim, exato. E a gente, por exemplo, a gente teve acesso, que eu estou com documentos também para mostrar, que é a chamada lista negra do ABC. A gente não conseguiu encontrar uma lista dessa aqui em São José ainda, mas a gente encontrou um sistema de punição aos trabalhadores que
que tinha também troca de informações, troca de nomes, né? Mas no ABC eles conseguiram, isso aqui não foi queimado, eles conseguiram achar uma lista. Lista negra. O nome que os trabalhadores geralmente dão é lista negra, mas até o Mancha lá dos sindicatos metalúrgicos, a gente conversa muito que ele chama de lista suja, pela conotação racista que a lista tem, né? Porque era uma lista que colocavam os nomes dos trabalhadores que participaram de alguma greve, que lutaram pelos seus direitos, contra o arroxo salarial, e depois eles não encontravam mais emprego aqui no Vale. Posso ver essa lista? Pode. Por exemplo, mas não está diferente de hoje. Por exemplo, está aqui o Florismundo Soares Dantas. Esse participou de alguma manifestação? Provavelmente. E aí está na lista suja. Às vezes tem alguns que nem participaram de manifestação. Às vezes a empresa já queria mandar embora e colocava. E a gente teve a oportunidade de entrevistar um RH da GM, que ele comprovou pra gente. Assim, ele falou, chega uma ficha lá pedindo emprego na tua empresa. Daí tá lá, demitido da GM em 85, o demitido da Embraer em 84. Você sabe que teve 2 greves grandes lá nesse ano. Então você não vai aceitar. Tem outros tantos pedindo emprego, você não pega. Mas às vezes a empresa já queria demitir o cara, às vezes nem era ativista, e demitiu, e mesmo assim o cara ficou marcado e não encontrou mais emprego no Vale do Paraíba. No caso do Florismundo, o que é que se faz com ele hoje? Ele pode ser um anistiado político. Qualquer um que se sentiu lesionado de alguma forma pela ditadura civil-militar, não precisa nem ter sido torturado fisicamente, como a gente vê toda essa questão dos mortos, desaparecidos, que é um outro GT da Comissão da Verdade, né, de mortos e desaparecidos. Mas a ditadura feriu os trabalhadores de formas muito absurdas. E, por exemplo, ficar demitido por muito tempo. Isso gera consequências muito graves na vida dos trabalhadores. Os depoimentos que a gente pega, a própria Inês, por exemplo, lá dos sindicatos metalúrgicos, ela sustentava a filha dela com o salário. E daí ela foi demitida, não encontrou mais emprego, teve que deixar a filha sendo criada com a mãe por alguns anos, até que ela conseguisse encontrar emprego em São Paulo, ter que se mudar daqui. Porque não tinha emprego. Não, eles não achavam. Uma vez que você estivesse nessa lista aí, nenhuma empresa contratava. E a angústia era essa, porque aqui no ABC a gente descobriu essa lista, né? São José não tem. A gente descobriu um mecanismo que prova como essa lista, que é as talas da reunião do Secose, né? Que eu tinha comentado com você. Só um segundinho, nós vamos para o último bloco de hoje, para que você possa relatar o seguinte. As empresas aqui de São José dos Campos, no caso, ou essas do Grande ABC, elas colaboravam com o golpe militar. Colaboraram, financiaram, demitiram, não contrataram mais e teve graves consequências para os trabalhadores aqui de São José. Vamos saber daqui a pouco com a socióloga Amanda Menconi, ela que é da Comissão da Verdade no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Esse programa de hoje é para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo.
Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta no Clique Jornal, uma conversa muito interessante com a Amanda Menconi. Ela é socióloga e você é a chefe da comissão da verdade. Que isso. A nossa equipe. A nossa equipe são 3 pesquisadores, né? Eu, né? O Richard e o Juninho, né? O Antônio. Daí a gente tem uma estagiária, que é a Malena, que nos ajuda muito na parte da documentação. Tem também o Edgar, que é um advogado do sindicato, que coordena a nossa equipe. É uma equipe. E o Mancha, também do sindicato, que também faz parte da nossa equipe. Trazendo para você algumas informações que ele teve conhecimento. Sim, também fazendo parte dessas reuniões da Comissão Nacional, né? Como representante da CSP com lutas, né? Como você citou, Amanda, o Mancha, e nós perguntamos no bloco anterior sobre as empresas que colaboraram com o golpe militar, o golpe com a ditadura militar. Quais são essas empresas aqui do Vale? Aqui no Vale do Paraíba, eu estou citando aqui um documento do Ministério da Aeronáutica, né, da Escola de Especialistas da Aeronáutica daqui, de Guaratinguetá, né, que é um documento de uma reunião do Centro Comunitário de Segurança do Vale do Paraíba, né, do tal do SECOSE, né. É um documento de 18 de julho de 1983. Nesse documento fala, né, este OI, que é o Operador de Informações da Escola de Especialistas da Aeronáutica, no dia 6 de julho de 83, atendendo o convite do chefe de segurança da indústria Vilares, S.A., participou pela primeira vez da reunião do Centro Comunitário de Segurança do Vale do Paraíba, composta por elementos de segurança e informações das grandes empresas da região, destacando-se entre elas Avibras, Caterpillar, Confab, Embraer, Ingesa, Rodia, Ford, Ericsson, FNV, General Motors, Petrobras, Johnson, Kodak, Philips, Telesp, Vilares, Volkswagen, Embrap, Vibasa, além de várias unidades do Exército, do Centro Técnico Aeroespacial e das polícias militar, civil e federal, representadas pelos respectivos chefes dos operadores de informação. Então, é a prova que existia um organismo de colaboração entre os empresários e a ditadura militar aqui no Vale. Isso, exatamente. Esse é uma prova incontestável. Shirley, nesse caso, e agora? Tem gente que ainda, você vê nas redes sociais, pessoas, dada essa liberdade, que saudade dos militares. Qual é o seu olhar crítico em cima disso? Eu acho, sendo sincero, ou a pessoa tem um problema de mau caráter muito grande, ou ela nunca pegou um livro de história. Porque se ela fosse quem defende a ditadura, ou foi privilegiado por ela, ou é maluco, né? Porque naquele tempo lá, você não podia abrir a boca para falar a sua opinião, você apanhava, você era preso, você era torturado. Então, não faz sentido nenhum que uma pessoa defenda um tipo de regime daquele. Então, é mau caratismo ou... Mau caratismo ou falta de pegar um livro de história. Você concorda com isso? Eu concordo muito. Apesar de que eu acho que a gente tem que continuar se levantando e continuar em luta contra esses resquícios da ditadura que ainda continuam, né? Como a polícia militar mesmo, né? Sim. E esse tipo de visão que ainda persiste em alguns E também a própria questão dentro das fábricas, né? A repressão dentro das fábricas. Na outra oportunidade que estava no seu programa, o Renatão estava contando da greve da Embraer, né? Exato. Eu estava lá também naquele dia e eu comecei a ver muita coisa parecida, assim, com o que aconteceu, sabe? Colocar uma câmera para filmar o trabalhador que estava votando a favor ou contra. Fora a denúncia de assédio moral. Isso? A própria Embraer colocou dentro da empresa, e legalmente eles podem fazer isso, o que é mais absurdo. Dentro da empresa eles colocaram um andaime, um guindaste, tem até foto disso, para filmar a Assembleia. Então eles podem utilizar esse filme para ver quem votou a favor, quem votou... É intimidatório. Como é que você vota a favor da continuidade da greve com uma câmera do patrão te filmando? É impossível. E fora as denúncias que a gente recebeu lá no Sindicato dos Metalúrgicos,
de trabalhadores jovens, assim, da minha idade, chegando e falando, olha só, mas o supervisor teve assédio moral, falou, tem que votar contra, tem que vestir com a camiseta azul para mostrar que é contra a greve, e você Senão vai, né? vai ser mandado embora. O assédio moral. E é interessante, porque a gente supostamente não vive mais, né, numa ditadura civil-militar, mas tem resquícios muito importantes que os trabalhadores jovens estão começando a perceber também, né? E por isso que a gente tem que aprender com os mais velhos, né, que já sofreram muito esses mecanismos. Então, e o pessoal parece que vai distanciando da história, né? Muita gente, por exemplo, não passou determinadas coisas. Por exemplo, eu sei que ela é muito jovem, mas eu também não passei na época de ditadura. E aí parece que vai ficando no esquecimento e parece que não era tão ruim assim, né? Então é importante a gente estar sempre resgatando, sempre fortalecendo essa ideia de que aquilo era um regime que é terrível, que não pode voltar de jeito nenhum, né? Tem diferenças importantes, né, entre o regime militar e da ditadura civil-militar e o que a gente vive hoje, né? Por exemplo, hoje os trabalhadores eles podem se organizar, a livre organização política, né? Ser filiado a um partido político é uma conquista muito importante que a gente conquistou depois do fim da ditadura civil-militar. Poder se organizar num sindicato e poder lutar pelos direitos, por melhores salários, isso também foi uma conquista que a gente teve, né, depois da houve avanços na sociedade. Sim. Agora, reforma política, há essa necessidade já? Não, eu acho que é urgente, é para ontem. A questão é que a maneira como vem sendo debatida a reforma política não vai ser exatamente uma grande reforma, né? Para mim, acho que essa reforma tem que começar cortando o financiamento empresarial e o financiamento privado das campanhas, porque é isso que a gente vê nos documentos aqui. As empresas financiaram o regime militar e elas continuam financiando esse regime porque só ganha os políticos que têm milhões, né, para poder fazer suas campanhas eleitorais. Mas eu acho que um dos principais motes é justamente o financiamento de campanha. Isso é urgente. Porque se não mudar isso daí... Amanda, voltando, vamos já finalizando aqui. Agora, qual é o cidadão que deve procurar o Sindicato dos Metalúrgicos, a Comissão da Verdade, e dizer o seguinte: olha, eu fui prejudicado, eu não sabia, mas eu trabalhava ou na Ingesa, ou na Embraer, ou na Johnson. A Johnson participou também? Participou também. Também é uma das empresas aqui. Poxa vida. Até a Johnson era ligada ao regime militar. Sim. Agora, essas empresas eram obrigadas ou não? Não, inclusive aqui tem um outro documento que eu ia te mostrar. Tem a Villares e a Ford, elas faziam relatórios delas, da empresa mesmo. O monitoramento não era feito só do regime militar com os trabalhadores. Muitas empresas elaboravam os seus relatórios e doavam esses relatórios para o monitoramento. Tem aqui os informes. Vamos ver, né? Dá tempo? A Vibasa, Petrobras, Ericsson falaram... Esse outro aqui, por exemplo, qual é? Por exemplo, aqui nesse documento, né, que eu estou te mostrando aqui, cada empresa fala o que aconteceu na sua empresa. A Ericsson falou... Entregavam para os militares. Isso, só que aqui está aqui, o da Volkswagen, né? O representante da empresa expôs os assuntos mais importantes, cuja agenda segue em anexo, em forma de lembretes. Poxa. Então, ele nem falou o que aconteceu. Ele falou, está aqui o meu relatório. E nesse relatório tem várias coisas. Tem, por exemplo, minha empresa foi assaltada. Tem coisas assim também. Mas tem também o ativista fulano de tal, entregou tal panfleto, tal dia. Tem anexos do jornal do metalúrgico, por exemplo. Então, você acha que esse apoio que as empresas deram foi porque eles estavam com medo de entrar um regime comunista em 64? Eu acho que quando os trabalhadores avançam, os patrões ficam com medo, né? Porque, afinal, a riqueza é produzida pelos trabalhadores e ela é apropriada por uma minoria que são os donos das fábricas, né? Porque teve um apoio da sociedade, né? No apoio militar. Teve. Tanto que a gente falam ditadura militar, mas o apoio civil e principalmente o apoio empresarial, mais especificamente, foi quem sustentou esse regime por muito tempo, né? O civil e o empresarial. Quer dizer, foi todo mundo enganado nessa aí, né? Quer dizer, houve uma ilusão. Mas acho que, na verdade, a ditadura militar, ela beneficiava os interesses dos empresários, né? Então não é estranho pensar por que o empresário financiava o regime militar, porque estava beneficiando os mesmos interesses de fundo, né? Amanda, acho que a sociedade como um todo não esperava que ia ter tanta repressão, né? Bom, agora está pagando por isso. Bom, qual o cidadão que vai chegar no Sindicato dos Metalúrgicos e dizer, olha, eu quero contar a minha história que eu fui perseguido ou prejudicado no regime militar? Qualquer
pessoa que trabalhou aqui no Vale, no período, no período De militar. que ano a que ano? Olha, de 64? A gente fala assim, desde de 64 até 85, mas muitos trabalhadores procuram a gente contando absurdos que aconteceram depois de 65. Como, por exemplo, militares dentro da fábrica, teve um trabalhador que foi torturado dentro da fábrica. Antes de 64, você disse? Isso, não, depois de 85. Ah, tá. Quando depois terminou a do ditadura. suposto fim da ditadura, Quer dizer, mesmo quem foi perseguido antes. E também a gente pede também se tiver algum trabalhador ouvindo que lembra do nome de algum supervisor, que lembra do nome de algum chefe de segurança, porque essas reuniões que eu li, que esse documento do Secose, participavam os chefes de segurança de cada empresa. E a gente está indo atrás dos nomes desses chefes de segurança, mas a gente consegue entrevistá-los, saber qual que é a visão deles, como é que eles atuavam naquele momento. Né? Por falar em entrevista. RHs de empresas. Meu pai trabalhou na GM, ele chamava lá o pessoal de feitor. O feitor, que é o mesmo de fazenda. Eles chamavam feitor e não era pejorativo, era o nome mesmo, sim. Teu pai não está nessa lista? Meu pai já é falecido, né? Não sei se está na lista. Mas aí. e a família? A família pode também? Pode. A gente pode, inclusive, pesquisar. No Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, tem uma sala da Comissão da Verdade. Quando eu fui para lá, eu não peguei nenhum papel. Tá tudo digitado. Você digita o nome, por exemplo, pode chegar lá e digitar o nome do seu pai. Se tiver algum documento do Arquivo Nacional que menciona o nome do seu pai, vai aparecer lá. Por exemplo, quando eu digitei Toninho, né? Antônio Ferreira, apareceu, quase foi um pendrive inteiro, assim, de documentos. Que bacana. Tá muito fácil, assim, de encontrar. Bom, o Toninho já foi anistiado. Sim. O Kim também. E agora eu gostaria que você deixasse um contato, como estamos aqui na internet, qual o e-mail ou site para que o cidadão brasileiro possa entrar em contato com a Comissão da Verdade do Sindicato dos Metalúrgicos de São José. A gente tem uma página no Facebook, né, que é Comissão da Verdade dos Metalúrgicos de São José dos Campos. E lá a gente posta fotos históricas, postamos parte de documentos também. Sempre a gente está atualizando com alguma notícia interessante. E também pode mandar para o meu e-mail pessoal também. Qual é? Que é Manda Menconi. É Amanda sem o primeiro A, né? Manda Menconi. M-E-N-C-O-N-I. Menconi. Menconi. Manda Menconi. @gmail.com. Ou aparecer qualquer hora lá no Sindicato dos Metalúrgicos, conversar com as mocinhas da recepção, que elas já encaminham pra gente, a gente marca um horário. Muito bem, no Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos. Essa entrevista com a Amanda, a socióloga Amanda Menconi, é para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Amanda, muito obrigado pela presença aqui na Rádio CT. Muito obrigada, é sempre um prazer conversar com você e o programa é sempre maravilhoso. Estou à disposição para voltar. Obrigado. Shirley, demos um pulo, um salto na história. Muito legal, hein, Paulinho? Que justiça seja feita, né? Tomara que sim. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Nossa entrevistada de hoje, a socióloga Amanda Menconi, da Comissão da Verdade do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo competente Eduardo Aparecido, a nossa chefe de redação, a minha colega jornalista Shirley Marciano, o Gino Genaro, diretor de comunicação, e o presidente Ivanil Elisiário. Gratos a todos vocês pelo clique, obrigado e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.